Olá, meus queridos irmãos, bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra abençoada para vocês. Eu desejo que a graça e a misericórdia do nosso Senhor sejam derramadas sobre a sua vida nesta manhã e te acompanhem por todo o dia até a hora de dormir. Irmãos, Deus me levantou da cama neste dia para abençoar a sua vida e te ajudar a transformar a sua história. E para isso eu vou trazer uma palavra onde eu vou te explicar o poder da oração, não somente para te aproximar do Senhor, mas também para te mostrar que o poder de Deus está dentro de você. Através do Espírito Santo de Deus, você pode restaurar os sonhos que se perderam, você pode dar vida àquilo que está morto. E tudo isso vai acontecer à medida em que você se aproximar mais ainda do Senhor. Não é por acaso que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, o versículo 10: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Irmãos, e por falar em oração, eu tenho recebido tantos testemunhos maravilhosos de pessoas que estão me acompanhando aqui no YouTube todos os dias, de manhã e de noite. E uma dessas histórias que eu gostaria de compartilhar com vocês é de uma irmã que vive em Lisboa, em Portugal. Ela não é brasileira, mas ela conheceu o meu canal e agora ela ora comigo todos os dias. Ela contou aqui nos comentários que ela sofreu uma grande desilusão na sua igreja e por causa disso ela acabou se afastando dos caminhos do Senhor. E durante 5 anos a vida dela parecia só andar para trás. O marido faleceu de Covid, o único filho foi morar na Holanda, a sua vida financeira ficou muito abalada e ela acabou perdendo a sua própria casa. E se não fosse o bastante, aquela mulher entrou em depressão e tentou tirar a própria vida. E sem ter para onde ir, ela acabou indo morar de favor na casa de um irmão que ela não conversava há muitos anos por causa de um desentendimento. Mas esse moço que havia entregado a sua vida para Jesus recebeu a sua irmã de braços abertos e a ajudou com tudo o que ela precisava. Ele ofereceu um teto para morar, comida e principalmente amor. E aí eu vou resumir para vocês a história que ela escreveu aqui, mas um dia, enquanto eles estavam jantando, aquele jovem contou que o passado dele já não existia mais. Ele antes era envolvido com álcool, prostituição, mas agora Jesus havia mudado a sua vida. E, irmãos, para a glória do Senhor Jesus, aquele homem se converteu ouvindo uma pregação minha aqui no canal do YouTube. E depois daquele dia que ele ouviu esta pregação, ele abriu o seu coração para Jesus e ele não parou mais de assistir os vídeos. Ele começou a assistir de manhã, de tarde e de noite. E não teve um dia sequer que ele deixou de orar. E então ele foi percebendo uma força, um poder de dentro dele que o ajudou a vencer o pecado. E foi então que ele indicou essas orações e ele falou para sua irmã: olha, começa a ouvir essas orações, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Irmãos, pelo que eu li nos comentários, essa mulher hoje está muito feliz. Ela até sai nas ruas à noite em Lisboa para entregar marmitas, para falar do amor de Deus e ajudar as pessoas necessitadas. E sabe por que eu estou contando esse testemunho aqui? Porque eu quero que você veja o quanto Deus é poderoso e Deus tem transformado a vida de milhões e milhões de pessoas. Mesmo que pareça que a gente só escuta notícia ruim, de tragédia, irmãos, o Espírito Santo de Deus não parou de trabalhar. A obra de Deus não parou. Por mais que as pessoas não tenham Deus no coração, por mais que as pessoas não acreditem, o Senhor tem feito maravilhas e tudo o que Ele procura é um coração aberto, um coração que abra a porta para Jesus. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e me convidar para entrar, eu vou entrar e vou ceiar com essa pessoa. E esse convite se estende a você hoje. Você que está aqui me ouvindo, eu quero te trazer uma mensagem abençoada e depois nós vamos orar. Mas antes de começarmos, eu quero te perguntar uma coisa: você já se inscreveu aqui no meu canal? Se não, clique no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo, e ao fazer isso, do lado vai aparecer um sininho. Clique também nesse sininho para você receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, de manhã às 5 horas da manhã, 4 horas da tarde, eu tenho colocado uma mensagem de fé, de conhecimento bíblico todos os dias, e também às 8 horas da noite para a gente encerrar o dia na presença do Senhor. E para você que ainda não está participando da jornada da fé,
que é um movimento que eu criei, onde eu disponibilizo 3 livros digitais que eu escrevi, que tem transformado a vida de milhares de pessoas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, depois você vai lá e acesse, tá ok? E agora vamos começar, e para isso eu quero ler com você uma passagem que está em Atos capítulo 9, que diz assim, ó: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Irmãos, quando Deus disse para Ananias procurar Saulo, ele disse que aquele homem estaria orando. E foi exatamente isso que Ananias o encontrou fazendo. Eu creio que Saulo provavelmente estava pedindo a Deus que perdoasse todos os erros que ele havia cometido na sua vida. Para você que não sabe, este homem chamado Saulo se tornou o apóstolo Paulo lá na frente. E você deve saber o passado que este homem teve. Ele era um perseguidor de cristãos, ele mandava matar as pessoas que seguiam a Jesus. E eu fico imaginando o quanto deve ter sido difícil acreditar no perdão de Deus na sua vida. Afinal de contas, ele não era somente um assassino, mas ele matava e perseguia centenas de cristãos. Imagine o peso na consciência deste homem. Mas a Bíblia diz que Saulo estava orando, e durante esse processo de conversão, que começou com o encontro dele no caminho de Damasco, foi onde ele viu uma luz muito forte no seu caminho, e Jesus perguntou a ele: Saulo, por que você me persegue? E naquele momento, a Bíblia diz que ele ficou cego durante 3 dias, e foi então que Ananias encontrou com ele, e Deus usou ele para devolver a sua visão. Foi naquele momento que, com certeza, a vida de Paulo nunca mais foi a mesma. E se nós lemos as cartas que ele escreveu, nós veremos que a oração sempre esteve presente em sua vida. Inclusive, ele disse que nós devemos orar continuamente, orar sem cessar. E você pode estar se perguntando agora: mas pastor, o que significa orar continuamente? Será que nós temos que ficar orando 24 horas por dia sem parar? Não, irmãos. Orar continuamente significa ter sempre o coração voltado para Deus, para as coisas do Senhor. Orar continuamente é você estar sempre consciente da presença de Deus na sua vida. É você acreditar que Deus não está longe, Ele está junto de você e Ele quer fazer parte da sua vida diária. Amém? Então você pode estar orando em pensamento, numa fila de banco, às vezes lavando louça, levando seus filhos na escola, não importa onde seja, não importa a maneira. O importante é você orar continuamente, e isso não precisa ser na igreja, não precisa ser no seu quarto. Deus está em todo lugar. E agora que nós já entendemos o que isso significa, nós vamos ver que na vida do apóstolo Paulo isso era constante. A Bíblia conta em Atos capítulo 16 que enquanto Paulo e Silas, o seu amigo, eles estavam pregando o evangelho, tinha uma menina perto deles que tinha um espírito de adivinhação. Essa menina arrecadava muito dinheiro para os seus senhores, e então Paulo expulsou o demônio daquela menina. E foi então que aqueles homens ficaram muito nervosos e eles mandaram espancar Paulo e Silas, os chicotearam e os colocaram dentro da prisão. Só que na prisão, Paulo e Silas, em vez de reclamar, em vez de ficarem murmurando, afinal de contas, eles foram presos exatamente por fazerem a obra de Deus. Mas eles não se revoltaram contra o Senhor. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores, eles começaram a louvar o Senhor e todos os prisioneiros começaram a ouvi-los. E vamos ser sinceros, irmãos, será que a gente conseguiria orar e louvar num momento desses? Os pés deles estavam presos numa madeira, eles estavam numa prisão fria, com seu corpo todo machucado. Mas irmãos, aqueles eram cristãos verdadeiros, eles tinham o hábito da oração, da adoração, e isso fez toda a diferença. E eu quero ler com você o que está escrito no versículo 25 em diante, e nós vamos ver o que aconteceu pelo fato deles terem orado e cantado louvores no meio do sofrimento. Olha o que está escrito. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos vocês e os de sua casa." Amém? Olha que bênção, irmãos. Aqui nós vemos que a vida de oração que Paulo tinha não somente libertou ele daquela prisão, como também transformou a vida dos outros prisioneiros, do carcereiro e de toda a sua família. Deu para entender como Deus está no controle de tudo? Talvez você pense: mas Deus deveria ter livrado estes homens da prisão e não deixado que eles passassem por tudo isso. Mas, irmãos, muitas das vezes Deus vai permitir o sofrimento, Deus vai permitir as afrontas, as humilhações, mas é nessas situações que nós estamos sendo provados na fé. Deus quer ser glorificado através de nós, mas para isso precisamos ter uma visão de fé. Precisamos enxergar a nossa vida com este olhar. E eu tenho certeza que Deus, Ele quer nos usar para abençoar pessoas, salvar vidas. Ele quer que você seja como o apóstolo Paulo nesta geração, para abrir portas, quebrar correntes de tantas pessoas que estão presas ao pecado, a uma vida vazia e condenada ao inferno. Através da sua vida, Deus pode salvar pessoas e libertá-las da escravidão do pecado. E imagine só a alegria quando você estiver na eternidade com Jesus e você se encontrar com todas aquelas pessoas nas quais você demonstrou com a sua própria vida, com a sua fé e perseverança, que Jesus está com você. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente pensa: eu vou parar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Mas persevere um pouco mais, irmãos. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Todos nós, se formos contar aqui os problemas, cada um de nós tem as suas lutas, provações, mas eu acredito que nenhum de nós, neste momento, está aprisionado com as costas chicoteadas, com os pés presos no tronco, assim como Paulo e Silas. E mesmo assim, muitos de nós ficamos reclamando, murmurando. Então, irmãos, vamos pegar como exemplo essa história de hoje e vamos nos lembrar de que Deus está conosco, que Ele não nos abandonou. Amém? E agora eu quero orar pela sua vida. Se você puder, você vai fechar os teus olhos, você vai se concentrar nesta oração e você vai pedir para o Senhor te dar força, perseverança, você vai pedir a ajuda do Senhor para todas as ocasiões, ok? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais um dia de vida. Oh, meu Deus, obrigado por esta oportunidade de acordar e estar aqui junto com os teus filhos na tua presença. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada irmão e cada irmã que estão sempre comigo aqui neste momento de oração. Que o Senhor derrame a tua bênção, a tua graça sobre a vida de cada um. Pai, através do Espírito Santo, eu te peço, convença-nos do pecado. Ajuda-nos a entender, Pai, que vale a pena viver em obediência, em gratidão, em adoração ao Senhor. Pai, nós te pedimos perdão porque muitas vezes nós reclamamos, muitas vezes nós duvidamos do teu poder, muitas vezes não acontecem milagres porque nós não estamos acreditando. Nós podemos ir na igreja, muitas vezes até oramos, mas parece que o nosso coração está fechado, o nosso coração está amargurado, está fechado, está incrédulo. Senhor, tira de nós esse peso espiritual, tira de nós toda dúvida, todo medo, toda incerteza. Pai, o meu pedido nesta manhã é para que o Senhor coloque dentro de cada um de nós o desejo de orar continuamente, para que o poder do Teu Espírito Santo que habita em nós se manifeste e realize o impossível para a honra e glória do Senhor. Oh, meu Deus, dê a essa pessoa a mesma fé, a mesma ousadia que Paulo e Silas tiveram naquela prisão, onde mesmo depois de espancados, humilhados, eles não reclamaram, eles continuaram em oração e louvor até que o milagre aconteceu. Oh, meu Deus, eu não conheço as lutas e as dores deste homem e desta mulher, mas é em favor deles que eu oro, e eu te peço, Jesus, toca, Senhor, nas feridas emocionais, cura, Senhor, as feridas da alma, cura também, Senhor, as feridas físicas, as dores, enfermidades. O Senhor já carregou sobre si, ali na cruz do Calvário, toda a nossa dor e sofrimento, tudo aquilo que hoje nos aflige,
eu creio, o Senhor está tirando de nós agora. Em nome de Jesus, meu Pai, eu recebo, eu tomo posse da cura e eu declaro a cura sobre estas pessoas agora. Em nome de Jesus eu te peço, restaura o vigor, restaura a força, restaura a alegria no coração, a esperança. Oh, meu Deus, abençoa essa pessoa no trabalho, Pai. Quantos agora estão tristes porque não sentem prazer naquilo que estão fazendo, naquele trabalho, mas Senhor, abre portas se for preciso. Esta mulher que não está entendendo o propósito da vida dela, muitas vezes se sente desanimada porque acha que não está fazendo a tua vontade. Oh, meu Deus, entra com provisão, Senhor. Traga direção, traga uma luz no fim do túnel, Senhor. Fortaleça os teus filhos, meu Pai. E quando a tentação vier, que a gente esteja firmado, posicionado, com o coração firme no Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nos blinde contra o poder do mal. Que o Senhor nos guarde dos invejosos, das mentiras, das falsidades. Pai, nos protejas do inimigo invisível contra a nossa vida. Abençoa a nossa casa e guarda-nos, ó Deus, com os teus anjos, com a tua presença. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, como é bom buscar a Deus, não é verdade? A oração contínua, ela é capaz de realizar milagres. Além disso, ela pode trazer conforto e esperança até para os corações mais desanimados. E eu sou prova disso, eu falo isso com propriedade porque durante muito tempo da minha vida eu passei por lutas, por provações e parecia que o meu deserto nunca ia chegar ao fim. Eu me lembro que quando dava 6 horas da noite, 7 horas, parecia que batia uma depressão tão forte no meu coração porque estava se aproximando da noite. Irmãos, só quem passa por isso sabe como é. As pessoas à minha volta muitas vezes não entendiam o meu desânimo, mas é que eu estava num deserto espiritual. Irmão, e foi nesses momentos de dificuldade, momentos onde eu não encontrava uma saída, que o Espírito Santo de Deus foi me revelando coisas profundas. Foi nesse momento de dor que eu fui aprendendo as maiores lições da minha vida e durante aquela fase tão difícil eu comecei a escrever mensagens e eu comecei a preparar cada mensagem pensando no dia a dia das pessoas, na dificuldade que elas passam, e foi então que eu escrevi o meu primeiro livro chamado Momento com Deus. E neste livro eu escrevi uma mensagem para cada dia do ano, todas elas baseadas na Bíblia, com versículos, para que você entenda a palavra de Deus de uma forma muito simples, muito prática. E aí depois deste livro eu escrevi o Vida de Oração, que é um livro que contém 365 orações, uma para cada dia do ano. E por que eu escrevi este livro? Porque eu percebi que a maioria das pessoas tem dificuldade em orar. Não sabe orar conforme a Bíblia, não sabe orar da maneira correta. E eu escrevi este livro para te ajudar a orar e ter respostas de oração. E depois eu escrevi um terceiro livro chamado Minutos de Paz, onde eu trago lições para você colocar em prática. Afinal de contas, a fé sem obras é morta. É isso que diz a Bíblia. Irmãos, eu reuni esses 3 livros no movimento chamado Jornada da Fé, onde eu entrego eles para cada um de vocês no formato digital, para que você possa ler esses livros aí mesmo no seu celular ou no seu computador, ok? Então, se você quer fazer parte dessa transformação na sua vida, a partir de hoje, eu estou deixando esse link aqui na descrição, aqui no primeiro comentário, ou então você vai acessar www.jornadadafé.com.br. Então vai lá agora, eu estou te esperando, é só você clicar aqui embaixo no link ou acessar jornadadafé.com.br, tá bom? E não se esqueça também de compartilhar esta oração. Eu creio que se Deus fortaleceu o seu coração, vai tocar também na vida de muitas pessoas através de você. Clique no botão compartilhar e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.